Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno, faço Ciências Biológicas na UFV, faço iniciação científica na Unidade de Crescimento de Planta e sou orientado pelo professor Wagner Luiz Araújo. O projeto a ser apresentado hoje é intitulado como a aplicação exógena de giberelina modula o crescimento em plantas deficientes na biossíntese de lisina. Bom, a respeito da lisina, a lisina é considerada para nós, seres humanos, um aminoácido essencial, ou seja, nós não conseguimos produzi-la e temos que consumi-la de forma alimentícia. E uma forma simples de se consumir é por meio de vegetais. A respeito da sua síntese, ela ocorre nos cloroplastos, a partir do aspartato. Essa síntese tem a participação de cinco enzimas, e sobre seu catabolismo, ele ocorre no citosol. A partir do seu catabolismo, a lisina pode participar do ciclo de Krebs como acetil-CoA ou como 2-oxoglutarato. Essa participação no ciclo de Krebs evidencia um link direto entre o catabolismo de lisina e o metabolismo energético mitocondrial. Bom, no nosso projeto nós utilizamos mutantes na síntese de lisina com atividade reduzida para a enzima da PAT. Essa mutação é uma mutação química que reduz em 90% a atividade enzimática. Esse trabalho de Cavalcante e colaboradores fez uma ampla caracterização nesse mutante e evidenciou um grande impacto independentemente do fotoperíodo. Por exemplo, aqui tem uma planta que foi submetida a um fotoperíodo de dias normais e é evidente a diferença entre o WT e a mutante. E aqui do mesmo jeito, no entanto, no fotoperíodo de dias curtos. Bom, a respeito da giberelina, a giberelina é é uma classe de hormônios vegetais que influenciam muito no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Sobre sua síntese, ela ocorre nos plastídeos, que vai passando para o retículo endoplasmático, onde ocorre uma sequência de reações enzimáticas com enzimas, na quais são formadas GAs precursores. Essas GAs precursoras são direcionadas para o citossol, onde acontecem diversas reduções que possibilitam a formação de todas as outras GAs que foram descritas até hoje. A respeito dos tipos de mutantes responsivos à GA, tem os WT, que com aplicação exógena de GA respondem de um maior crescimento. Existem as plantas mutantes anões sensitivas ao GA, em que elas têm uma deficiência no hormônio de DA, na síntese do hormônio de GA, e com aplicação exógena elas evidenciam um melhor crescimento. E existem as plantas anões insensíveis ao GA, em que mesmo com a aplicação exógena de GA, ela não tem nenhum tipo de resposta. Bom, sobre os objetivos do trabalho, nós postulamos que a GA poderia ser uma ligação entre a biossíntese de lisina e a inibição do crescimento em Arabidopsis thaliana. A partir disso, o nosso objetivo foi analisar o crescimento de plantas mutantes da PAT em resposta à aplicação exógena de GA. Sobre a metodologia, tanto as plantas WT quanto as mutantes da PAT foram submetidas a 3 semanas de 3 semanas do fotoperíodo de dias curtos, ou seja, 8 horas de sol e 16 horas de escuro. Após 3 semanas, foram feitas aplicações exógenas de GA durante 2 semanas, e depois dessas 2 semanas, foram feitas coletas para análises bioquímicas e parâmetros biométricos. Essas são fotos que foram tiradas após as 5 semanas de tratamento. E, bom, aqui são as plantas selvagens, sem aplicação do hormônio, e essa com aplicação do hormônio. E as plantas mutantes, sem aplicação do hormônio e com aplicação do hormônio.
Fica muito claro aqui a inibição do crescimento que a planta mutante tem em relação à selvagem. No entanto, com essas fotos a gente consegue visualizar que a mutação não inibiu a atuação do hormônio. Teve um claro incremento de crescimento na planta mutante com a aplicação da GA. E depois daquela coleta que foi feita para análises de parâmetros, para aquelas análises bioquímicas e de parâmetros biométricos, foi feita atividade enzimática e foi visto que, mesmo com a aplicação do hormônio, a planta mutante sem aplicação de hormônio e com aplicação de hormônio se manteve com atividade enzimática bem reduzida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a aplicação do GA não influenciou em nada na mutação. O crescimento da planta foi em virtude do hormônio e não da via da lisina. Essas são folhas das plantas mutantes sem aplicação do hormônio e essa das plantas mutantes com aplicação do hormônio para um comparativo. Nessas plantas com aplicação do hormônio, nós podemos ver um maior número de folha em resposta à aplicação do GA e essas com um número de folha menor. E esses são os parâmetros biométricos que foram feitos com aquelas coletas. Bom, esses são os parâmetros das plantas selvagens, sem e com aplicação do hormônio, e esses são os parâmetros das plantas mutantes, sem e com aplicação do hormônio. As plantas selvagens não tiveram, pelo teste de Tuckey, elas não tiveram uma diferença muito grande em valores estatísticos, o que foi diferente nas plantas mutantes. A planta mutante com aplicação de GA teve um incremento considerável em todos os parâmetros, já na selvagem não. E comparando a planta mutante com aplicação de GA em relação à selvagem, nós podemos ver um incremento, uma proximidade, no entanto, a planta mutante não consegue chegar ao mesmo estado de crescimento de uma planta selvagem. Isso quer dizer que a planta mutante teve uma reversão parcial do fenótipo anão. Bom, com isso nós concluímos, portanto, que os resultados obtidos evidenciaram a importância do metabolismo de lisina no controle do crescimento vegetal, além de indicar a existência de uma estreita ligação entre a biossíntese de lisina, metabolismo de gibberelinas e a inibição de crescimento em Arabidopsis thaliana. Bom, gostaria de agradecer ao UFV e aos órgãos de fomento e à equipe do meu laboratório, o CP, e obrigado pela atenção.